meu querido Arquituber, bem-vindo a mais uma produção aqui da Escala Humana, a sua plataforma dentro da Rádio Arquitetura. Que prazer ter você aqui na nossa casa. E já vou te pedir para você fazer aquelas atitudes básicas, né, que todo mundo pede, eu sei, né? Qualquer canal pede, mas para nós é super importante. Então, já te inscreve no nosso canal. Ativa as notificações, compartilhe o nosso conteúdo, faça seus comentários. É sempre um prazer muito grande estar com você aqui na Escala Humana. Programa Bem-Estar em Construção, a apresentação da nossa querida Duda Cooper, e o programa que você sabe tem o patrocínio, a Rádio Arquitetura e a Escala Humana, patrocínio dos nossos queridos amigos da Macrovision. Um grande abraço aos parceiros da Macrovision, Simoneto, Grupo Duarte, e agora com a gente também a Ketemov Prime. Sejam bem-vindos, pessoal da Ketemov Prime. Está começando, então, mais uma edição do programa Bem-Estar em Construção. Já estou com ela aqui na frente. A gente estava batendo um papinho aqui sobre certificações, que é um assunto que eu vou te contar, hein? Muita gente tem muita dúvida, né? Muita gente quer saber mais, e hoje a gente vai tentar esclarecer pelo menos uma parte desse assunto relacionado a certificações com ela que está hoje toda de laranja, nossa querida Duda Cooper, veio fazendo aí na paleta nova do programa o azul com laranja. Oh, maravilha! E aí, Duda? Oi, Alexandre. Oi, pessoal. Um prazer estar aqui de novo para essa conversa. Mais um assunto muito empolgante e um assunto ultra relevante para todos os produtores de ambiente construído. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre as certificações, né? O que fazem os órgãos que organizam os catálogos que determinam quais são as estratégias que fazem de um edifício verde. Tá? Então, para nós entendermos, começarmos a entender melhor o berço disso, a gente precisa conhecer algumas definições, e entre elas, eu estava conversando aqui com o Alexandre, é o que a gente chama de síndrome do edifício doente. A síndrome do edifício doente é um problema que hoje aproximadamente 30% dos ambientes construídos apresenta, principalmente relacionado à qualidade do ar interno, que acaba por colaborar com problemas de saúde dos ocupantes, né? Quais são esses problemas? Prioritariamente, a gente sabe que a queixa é relacionada a problemas respiratórios. Nós temos bastante relatos de irritação nos olhos, de problemas relativos à qualidade do sono e mais uma série de outros problemas de alergia e tal, todos eles muito relacionados à qualidade do ar interno, né? Então, no nosso último encontro, a gente entendeu o quanto o ambiente nos impacta. E a gente sabe que poucas pessoas ainda conseguem ver o ambiente como um canalizador de saúde ou um potencial perigo para a nossa saúde. Então, eu acho que quando a gente fala em certificação, a gente precisa começar dessa motivação para que a gente alerte as pessoas o quanto realmente é relevante a gente entender o papel do edifício na nossa saúde. Então, muito além de todos os impactos que os edifícios e todos os ambientes construídos têm no meio ambiente, esse impacto também é proporcional ao usuário do ambiente, né? Então, as certificações, elas nasceram dessa necessidade de nós conseguirmos adequar a qualidade construtiva e a qualidade do ambiente interno ao respeito ao meio ambiente e à qualidade da saúde do usuário. Então, basicamente é isso. A gente precisa entender que a síndrome do edifício doente é um problema que está presente, como eu disse, em 30% das edificações
que a gente tem nas grandes cidades. Então, é um número que a gente não pode ignorar, né? Então, é uma matéria que eu acredito que faz parte obrigatória do conhecimento, né, do escopo de conhecimento de todos os envolvidos nos desenvolvimentos de projetos e de construção propriamente dita. É que 30%, vamos combinar, uma taxa altíssima, altíssima. E aí o que a gente... Eu vou me antecipar, porque eu sei que tu já vai falar sobre isso daí, né? Mas eu sei que também traz outros conteúdos. O que pode acarretar fisicamente? Vamos lá, né? Porque a gente tem aí uma série de problemas, e alguns ligados a projetos, e outros ligados ao próprio uso, acredito, da edificação ao longo do tempo, patologias que vão surgindo, né? E vamos imaginar uma família que more num prédio desse, ela adoece junto com o prédio, né? Exatamente. A síndrome, obviamente, não é o prédio propriamente que está Sim, doente. sim. A síndrome do edifício doente, ela se refere ao usuário Uhum. doente em decorrência da má qualidade construtiva do ambiente. E muitas vezes não é a má qualidade construtiva inicial, mas a falta de manutenção Ma- dessa edificação, né, Mas, pois é, Alexandre? por exemplo, assim, vamos pegar um prédio que tem um grave problema de infiltração, úmido demais, e falando em prédio, uma casa, né, Uhum. ou um prédio em si, que a gente sabe, por exemplo, que a área de garagem, por exemplo, é sempre problemática, né, um lugar fechado, às vezes frio, úmido e tal. Isso afeta também, né, Duda? Muito, muito. Quando a gente fala em qualidade do ar interno, e é nesse ponto que a edificação nos impacta mais a saúde em relação às doenças que a Uhum. gente mencionou, a gente precisa falar de como resolver a ventilação desses ambientes e a iluminação desses ambientes. Quando a ventilação não puder ser natural e quando a iluminação não puder ser natural durante o período de dia, nós precisamos pensar nos recursos que essa edificação vai oferecer para manter uma qualidade do ar eficiente, ainda que com alguns recursos artificiais, tipo Uhum. ar-condicionado ou filtros de ar e a iluminação elétrica. Então, a iluminação elétrica ela tem um papel importantíssimo na regulação do nosso ritmo circadiano, que é o nosso Uhum. relógio biológico. A má qualidade da iluminação, ela pode sim ocasionar distúrbios de sono, por exemplo, Uhum. tá? E os distúrbios de sono, eles podem vir acompanhados de depressão, de ansiedade, de uma série de outras doenças relativas que muitas vezes elas são originárias de outras fontes, de talvez assim de predisposição genética ou de outras doenças que desencadeiam, mas o ambiente potencializa, tá? Então, quando a gente pensa no ambiente como um potencializador de saúde ou Uhum. da falta dela, é nesse sentido. Então, da mesma forma que a gente precisa pensar a iluminação artificial ou a iluminação natural, garantindo que o usuário possa receber da luz a informação que o cérebro dele precisa para a produção endócrina adequada, né, Uhum. para o ciclo dia e noite daquele usuário. A qualidade do ar também é importante quando a gente considera que é necessária uma renovação de ar constante nos ambientes. Uhum. Então, para isso, a gente pode usar de estratégias de ventilação natural cruzada nos ambientes, que seria, na minha opinião, assim, o ideal. Mas muitas vezes em áreas urbanas a gente tem o problema da poluição externa e Uhum. aí essa ventilação ela não é suficientemente adequada para a respiração. Uhum. Mas e outras vezes a ventilação natural ela vem com uma questão mais difícil de resolver, que é o conforto acústico, né? Então, por exemplo, Uhum. em ambientes corporativos e às vezes até
ambientes residenciais em centros urbanos muito movimentados, a gente não consegue, por exemplo, dormir com a janela aberta, né? Porque se a gente estiver próximo a uma avenida muito movimentada, o ruído dessa avenida pode daí ser também um potencial causador de distúrbios de sono. Então, existe assim, a gente tem que colocar esses pesos na balança e considerar todas essas variáveis para escolher as melhores estratégias na hora de projetar. Para edifícios pré-existentes, o desafio é um pouco maior, né? E aí exige, claro, um investimento para essas adequações. Tá? Então, voltando para a questão de certificação, as certificações elas nasceram com a ideia de serem desenvolvidas desde a etapa de concepção de projeto, né, Alexandre? Para a gente tentar diminuir aquela pré-concepção de que edifícios verdes são mais caros ou que edifícios verdes empregam materiais de qualidade duvidosa, né? São assim preconceitos que ficaram assim manchando o nome da sustentabilidade na arquitetura, ou propriamente a falta de cultura mesmo das pessoas não conhecerem a cadeia produtiva da construção e entenderem o quanto ela impacta o meio ambiente, né? Então, a ideia é que as certificações sejam elaboradas desde o início do projeto, tá? Então, com isso, a gente também consegue garantir que recursos sejam poupados durante todo o desenvolvimento da obra, né? A gente consegue com uma compatibilização melhor entre todos os sistemas e isso evita retrabalho, que seria também uma das estratégias importantíssimas, né, para a certificação. Mas, ainda que seja um projeto para ser implementado desde a fase de projeto, as certificações elas também podem vir a ser implementadas em edificações existentes. Uma das questões que é muito importante para a gente esclarecer para falar de arquitetura verde, de edifícios verdes, é nós entendermos que toda construção tem um ciclo de vida. As construções, nós temos como medir o ciclo de vida das construções baseados em todos os sistemas que foram empregados, em toda a tecnologia que foi usada para essa construção e em toda a qualidade dos materiais que compõem toda essa construção. Então, tendo estimado o ciclo de vida de uma edificação, nós sabemos que o custo de edificação gira em torno de 15% e de operação ao longo de todo o ciclo de vida são os restantes 85%. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque se nós temos uma edificação pré-existente que deseja se tornar um edifício verde, a operação a operação da edificação é realmente a maior fatia, né, de custo para a gente conseguir conquistar a certificação, para a gente conseguir conquistar uma edificação que impacte menos o meio ambiente, que emita menos gases de efeito estufa, enfim, a gente ela continua sendo eficiente, ainda que o edifício seja existente, né? Então, de uma forma ou de outra, as certificações, elas só beneficiam a qualidade das edificações. Tu sabe, Duda, que eu um bom tempo assim trabalhei, né, em outros segmentos e tal. Eu trabalhei no segmento de automação, né? A automação não é bem o que eu vou falar, mas enfim, durante muito tempo ela era vista como algo assim meio desnecessário, né? Coisa meio Hollywood e tal. E depois, com o tempo, acho que a própria automação percebeu o quanto ela poderia colaborar, né? Por exemplo,
com controle de iluminação, né, sem iluminação excessiva, até uma questão financeira, mas também do bem-estar, né, a automação das cortinas, enfim, né? E uma coisa que a gente sempre falava era o seguinte, falando na questão relação da empresa com o cliente, né? E aí eu vou pedir que depois tu passe para a tua visão. Que o cliente nem precisaria naquele momento colocar automação, que talvez ele julgasse naquele momento desnecessário, embora a gente soubesse que em um pouco curto, um espaço de tempo ele ia ver que era necessário, mas que deixasse a sua residência, a sua edificação preparada para receber a automação, né? Que quando ele resolvesse, não, eu vou colocar, que já tivesse todo o conjunto de providências tomadas para que ele conseguisse, então, embarcar a automação naquela residência da maneira mais tranquila possível. Isso acontece, de alguma forma, também com a certificação, Duda? Sim, então, vamos lá. Eu costumo dizer, como na minha atuação profissional prática, eu atuo muito mais com o desenvolvimento de edifícios residenciais para pequenas e médias incorporadoras. Então, às vezes, esse cliente, ele considera a certificação um custo a mais, certo? Então, eu ainda que tente educá-lo para a importância dessa certificação, eu compreendo esse pensamento, tá? Então, eu julgo, como eu disse antes, necessário que o arquiteto entregue um projeto certificável sempre. Eu acho que é um compromisso do arquiteto, né? A gente precisa entender que toda a operação do ambiente construído consome em torno de 40% da energia gerada no planeta. Né? Então, o funcionamento dos edifícios propriamente, a gente está falando só do funcionamento dos edifícios, é um grande impacto. É uma fatia gigantesca de responsabilidade sobre os impactos ambientais, certo? Além disso, 1/3 das emissões de gases para a atmosfera vem da operação dos edifícios. Quem projeta esses edifícios são os arquitetos. Então, essa responsabilidade é nossa. Nós precisamos conhecer essas estratégias, a gente precisa aplicá-las em projeto e a gente precisa entregar para o nosso cliente um projeto que seja certificável. Então, isso que eu prego, sabe? Se o cliente não entende que cabe no orçamento certificar, pelo menos que ele entenda que o edifício tem que ser certificável. Né? Então, hoje também a gente fala tem uma outra palavra que a gente gosta de usar bastante nesse mundo eco, que é a resiliência. Então, a gente fala que os projetos arquitetônicos hoje, eles têm que sair do escritório já resilientes na medida que eles possam receber ou embarcar novas tecnologias sem muito manejo, né, da condição dele, sem muita adaptação, mas que ele possa embarcar novas tecnologias, que ele possa, durante o seu ciclo de vida, se manter sustentável, né, com todas as tecnologias que forem chegando ao longo desse tempo, né, que ele possa embarcá-las na sua manutenção e na sua operação. Então, eu acho que sim, nós termos esse conhecimento e desse conhecimento e entregarmos isso no projeto é uma obrigação dos arquitetos. Então, é alguma coisa que eu não considero mais uma opção. Eu acho que é uma condição já. Bom, então a gente tem uma divisão entre o que é certificável e o que é certificação. A certificação ela é feita por órgãos competentes, né, que são eles próprios certificados para fazerem isso daí, possuem autoridade para isso. Isso é certificação. A questão do certificável, e aí eu vou fugir um pouquinho do roteiro que tu preparou para te Não tem colocar numa problema. saia justa aí. O arquiteto está preparado para isso, Duda? O arquiteto está preparado para fazer um projeto certificável ou falta ainda informação para isso? Alexandre, eu vou te responder de uma forma assim muito objetiva. Existem arquitetos preparados para isso. O que é necessário é arquitetos
que estão fazendo exclusivamente projetos de edificações sem esse viés se unirem a esses outros, certo? A gente pode trabalhar em conjunto e a gente deve trabalhar em conjunto. Essas consultorias, elas existem, muitas, e eu não costumo vê-las como concorrência. Eu acho que somos todos parceiros, né? Porque quem tá quem tem esse objetivo, esse propósito, né, de promover uma arquitetura que seja sustentável, tem um propósito em comum. Então, a gente pode se considerar parceiros e existe muita troca para acontecer nesse meio, né? Então, eu realmente acho que, ainda que os arquitetos que estão dentro do escritório não estejam totalmente preparados, outros estão para prestar essa consultoria e a gente precisa trabalhar junto. Uma das condições que facilitaram bastante os resultados das certificações foi a tecnologia BIM, por exemplo. Né? Com a tecnologia BIM, a gente ganhou tempo na compatibilização de projetos. Então, a gente normalmente tem grandes equipes trabalhando em projetos. A gente tem uma equipe que se dedica ao projeto de elétrica, outra equipe para o projeto de hidrossanitários, ar-condicionado, ventilações mecânicas, enfim. Todas essas equipes precisam trabalhar concomitantemente e com o mesmo propósito. Então, uma terceira parte que venha contribuir com essa consultoria para a certificação pode ir aparando essas arestas, certo? Então, é óbvio que seria maravilhoso que os escritórios de arquitetura já tivessem esse profissional dentro do seu corpo funcional, certo? Mas não tendo, existe inúmeros escritórios que prestam essa consultoria com excelência, né? Que estão super apaixonados pela matéria e muito dedicados nesse propósito, né? De cada vez se aprofundar mais nas novas tecnologias, em conhecer melhor os materiais que estão chegando no mercado e que podem, daí sim, dar essa resposta, né, para o resto do mercado, né, para complementar esse trabalho. As certificações, Duda, são mais procuradas pelo mundo corporativo ou existe certificação para pessoa física também? Existe todos os tipos de certificações já que se possa imaginar, tá? Mas sim, o mundo corporativo ele ganha em números, né, de certificação. Muitas empresas que já adotam ESG na sua gestão de negócio, no seu modelo de negócio, buscam a certificação como uma complementação dessa filosofia. Né? E aí o ambiente, como dentro do ESG a parte de pessoa, que trata de pessoas é muito importante, a gente entende então que o ambiente construído impacta na produtividade dessas pessoas, né? A produtividade dessas pessoas, ela vai refletir na produtividade dos negócios, né? No resultado dos negócios. Então, a certificação, ela tem, inclusive, já métricas mostrando que em ambientes corporativos as pessoas realmente produzem melhor. Elas se sentem mais felizes, elas são menos sonolentas, o absenteísmo cai muito, né, em relação a edifícios que não têm uma certificação adequada. Enfim, eles realmente ganham em termos de número de certificação, mas a gente já está vendo bastante edificações residenciais, industriais, públicas, edifícios públicos já com essa preocupação. Então, eu acredito que a gente está vivendo esse momento de tornar... Vou usar a palavra popular, né? Mas, na realidade, assim, tornar essa responsabilidade mais popular, sabe? Todos abraçarem essa responsabilidade para que a gente produza construções menos impactantes para o nosso meio ambiente e mais produtivas para os negócios e melhores para a saúde das pessoas, né? Então, eu acredito bastante nisso. Mas, respondendo a tua pergunta, existem certificações para todos os tipos
Existem certificações só para uma casa unifamiliar, existe certificação só para o interior dessa casa, que não envolve a envoltória da casa. Existe certificação só para a operação dos edifícios, ou seja, que pega somente a parte de manutenção operacional, né, dos edifícios, e essa é uma das certificações muito adequadas para edifícios já pré-existentes, né, que são anteriores a essas gerações de edifícios certificados. Enfim, existe uma série de certificações que já consegue contemplar todas as tipologias construtivas. E é interessante falar, Alexandre, que muitas dessas certificações, ou quase todas, têm o usuário como protagonista, sabe? Junto do meio ambiente, o usuário, porque a gente já entende que como o edifício, o ambiente construído, ele vai passar muito tempo operado por pessoas, né? A maior parte do ciclo de vida dele vai estar nas mãos dos usuários. A gente entende também que esse usuário tem que saber cuidar desse edifício, tem que entender da sua mantenabilidade e tem que ser um protagonista também na difusão, né, desses hábitos de sustentabilidade social, de sustentabilidade econômica, assim, em todas as esferas, né? Então, a gente já conta com essa estratégia, né, de tratar pessoas como centro. Isso também tornou mais palpável para algumas empresas. Elas entenderam que os seus funcionários, por exemplo, mais felizes no edifício, eles produzirão mais, né? Então, essa também foi uma maneira de conseguir educar o mercado para a necessidade dessas certificações, né? Isso serviu para isso também, isso é bastante interessante. Então vamos imaginar o seguinte, eu tenho lá minha empresa, construo lá uma edificação, né? Compro todos os requisitos, né? Enfim, contrato a Duda vai lá, me ajuda, maravilha, obtenho as certificações que eu necessito, daí é só cruzar os braços, porque até o final da vida está resolvida a minha situação, é isso, né, Duda? Não, não é isso. Então, a grande parte das certificações, ela tem um prazo, né, de validade, e ela precisa ser recertificada. Dependendo do órgão certificador, ele vai estipular um prazo, né? Mas é em torno de 3 anos, né? A cada 3 anos é preciso renovar essa certificação. Porque isso é através de uma vistoria? Uma terceira parte faz a vistoria, faz a análise documental, né? Quando a gente fala de projeto, existe bastante peça documental para produzir, né? Para fazer a base que comprova essa certificação. Então, tem as peças documentais que precisam ser analisadas por uma terceira parte. E, no caso das operações, existem também softwares que ficam à disposição dos usuários nesses edifícios para que eles interajam com essa auferição, diria assim, à medida que a pessoa usa o ambiente e percebe a qualidade ou a falta dela, né, ela pode deixar registrada. Então, essas métricas também são avaliadas com uma certa frequência para manter a certificação, né? Então, tudo isso é feito por terceiras partes, né, que são esses órgãos certificadores. Hoje, quais são as principais certificações, Duda? Eu diria que talvez no Brasil o Green Building tem uma força super grande, né? E eu acho que talvez seja o órgão certificador, né, que se preocupou em conhecer a nossa cultura, em conhecer a realidade do nosso mercado e traduzir as certificações para isso. Isso é uma coisa bem importante, porque nós importamos muitas certificações, importamos no sentido de nós trouxemos do exterior muitas certificações que muitas vezes no passado, um passado recente, não estavam adequadas às nossas técnicas construtivas e nem ao que a gente tinha de material disponível no mercado.
muitos fornecedores de materiais, eles precisavam ter também uma certificação ambiental para pontuar nessas certificações, e a gente ainda não tinha um mercado preparado para isso, né? Hoje a gente já tem inúmeras empresas, eu fico super feliz em dizer isso, porque assim, eu trabalho nessa área desde 2008 e de lá para cá, assim, é uma mudança diametral, assim, a nossa realidade é completamente outra, né? Hoje a gente pode certificar um edifício tendo um custo 0% maior do que se ele não fosse certificado construtivamente, entende? Sim, O valor, sim. porque nós conseguimos com com materiais locais, a gente consegue atingir as certificações, né? Então isso é uma coisa que alguns anos atrás era impensável. E essa é uma das coisas que eu acho muito interessante das certificações que traduziram as apostilas para a nossa realidade, foi essa adequação. Porque além de nós termos um país com dimensões continentais, né? Nós temos regiões climáticas muito distintas no Brasil. A gente precisou também regionalizar isso. Esse trabalho é muito precisa de muita dedicação, de muito conhecimento e de muita colaboração, né? E muitas vezes isso é feito de forma totalmente voluntária, né? Então leva tempo para construir esse tipo de apostilamento, né? Então o Green Building hoje já tem certificações que são traduzidas ou até totalmente elaboradas para a nossa realidade. E isso facilita muito, Alexandre, porque eu lembro de uma época que nós tentávamos preencher todo o checklist de certificação e que trechos enormes eles simplesmente ficavam em branco, porque nós não tínhamos condições nem de tecnologia e nem de suprimento de material para atender. E isso já... Esse cenário é completamente outro já. Isso é muito legal, né? Da gente entender o arco de evolução, né, desse setor. Isso é muito legal. Como já penetrou no mercado essa conscientização. Então vamos lá, para eu poder, que o pessoal que está aqui também nos vendo, muita gente interessada no assunto, entender um pouquinho melhor. A obtenção do certificado, da certificação, ela passa por uma série de critérios, né, que envolvem o projeto, mas também envolve a escolha dos fornecedores, a escolha do método construtivo, a escolha dos materiais que serão utilizados, a escolha da tecnologia, enfim, uma série de critérios que, somados, vão resultar, então, na obtenção dessa certificação? Isso, a gente pode pensar como um checklist gigantesco, tá? Então, tudo começa com a escolha do terreno. Começa lá atrás. Exatamente. A escolha do terreno ela é muito importante porque ela impacta em vários critérios de pontuação. Então, um terreno, por exemplo, numa área urbana consolidada, que seja o terreno para uma construção nova, ele vai impactar muito menos o seu entorno do que uma área que ainda não recebeu infraestrutura ou que de repente tem uma mata nativa ainda. Enfim. Então, assim, é priorizável as áreas que já estão consolidadas, tá? Então, esse é um critério bastante importante. A menos, claro, que a gente esteja tratando de uma certificação para novos condomínios e loteamentos, né? Mas, em geral, se a gente estiver falando de um edifício isolado, a localização, a escolha do terreno começa por aí. Em áreas que já estão consolidadas, existe uma preferência. Depois, a gente precisa analisar o entorno, porque a gente precisa entender como é que funciona a mobilidade urbana, a capacidade de transporte público. A gente precisa medir, claro, qual será a necessidade do usuário, né? Porque todo projeto tem uma intenção, né? Então, entendendo a intenção desse projeto, a gente sabe qual é o usuário e sabendo o usuário, a gente consegue a métrica de quais transportes públicos ele vai precisar e qual distância de deslocamento ele vai executar para chegar nesse edifício. Também é essencial a gente analisar
o que houver de recursos de serviços e comércio próximo, uma distância a pé. Isso tudo é essencial para a pontuação. Tudo isso pontua. Depois, a gente precisa entender o impacto que a gente vai gerar naquele terreno escolhido. O quanto nós vamos precisar fazer de movimentação de terras, a destinação que aquela terra, por exemplo, se um edifício tiver 3, 4 subsolos, a gente vai fazer uma movimentação bem grande de terras. A gente precisa medir o impacto que isso vai ter na vizinhança, né? Com os lindeiros diretos e com toda a vizinhança. A gente precisa nomear os destinatários desse volume de terra que vai ser removido. A gente, depois disso, analisa-se qual será o melhor sistema construtivo para o projeto. Todas as etapas do sistema construtivo também precisam ser avaliadas. Se nós tivermos já um projeto totalmente compatibilizado entre as equipes, a gente já tem uma otimização de tempo, né, nesse sentido, e isso tudo já está previsto em etapa de projeto. Mas a gente precisa conhecer a vegetação, a flora e a fauna local, para nós tentarmos mitigar o impacto dessa nova edificação e para que, se possível, a gente possa restaurar parte desse ecossistema, né? Então, que a gente possa trazer para esse projeto espécies nativas autóctones, espécies bem adaptadas àquela região, espécies que a gente já vê no entorno bem adaptadas. Então, assim, isso também pontua. Claro que toda a escolha dos materiais pontua, e pontua também o que nós formos planejar de eficiência energética. Eficiência energética é tudo aquilo que a gente consegue poupar de recursos naturais ou de recursos combustíveis para o funcionamento desse edifício, né? Pode ser água, gás, enfim, energia elétrica. A geração ou a autogestão desses recursos pontua também, né? O tanto que nós estamos poupando em relação a um edifício comum e, se possível, que se consiga gerar um ciclo de autoaproveitamento e autogestão dentro do próprio edifício. Tudo isso pontua, né? E tudo isso gera uma cultura que vai ser implantada nesse lugar. A gente já consegue imaginar daí a qualidade de vida dos usuários desse edifício com toda essa... não vou te dizer assim, com todos esses recursos em torno, né? O manejo dos resíduos, a gestão dos resíduos, ela tem que ser pensada desde quando é feita, por exemplo, a demolição do imóvel pré-existente, se for o caso, até todo o ciclo de vida daquela edificação, né? Tudo de resíduo que a obra for gerar e que depois a operação do edifício for gerar. Então, para isso é preciso projetar espaços que possam comportar tanto a separação dos resíduos como a própria gestão mesmo da movimentação desses resíduos em relação às coletas, né? Quando elas acontecem, se elas precisam ser solicitadas ou se o serviço público já disponibiliza. Isso falando em gestão de resíduos. A escolha dos materiais, como eu falei, e a gente precisa também prever a manutenabilidade. Essa, para mim, ainda é uma etapa que ainda carece de bastante educação para o usuário. Eu faço bastante entrega de edifícios para os meus clientes e eu acompanho um pouco da pós-ocupação. E na pós-ocupação a gente percebe o quanto as pessoas não conhecem as necessidades de manutenção predial. E esse conhecimento, ele é chave para o sucesso da gestão desse edifício verde. Se o usuário não conhecer a manutenabilidade do edifício, ele pode colocar a perder todo esse investimento, né, de sustentabilidade nesse projeto, nessa obra, né, na execução dessa edificação. Então, são várias etapas, né, Alexandre? Então, é um longo caminho a percorrer e o objetivo central é a gente
diminuir a emissão do dióxido de carbono, né? Se possível, resgatar do ar o que a gente conseguir e diminuir também o consumo dos combustíveis fósseis, né? Isso é, assim, tá na base, né, de tudo que a gente trabalha para diminuir o impacto das construções no meio ambiente. Falou bastante em pontuação, mas tem algum desses critérios, Duda, que seja eliminatório, tipo, não cumpriu, não tem Sim, negócio, vários são não importa, são pré-requisitos. Vários pré-requisitos, são é? pré-requisitos, sim. Sem, aí, claro, vai depender de qual a certificação que a gente estiver falando. Sim. E aí a gente até pode conversar nos nossos próximos encontros separadamente sobre algumas dessas certificações, mas dependendo de qual certificação que a gente está tratando, ela tem pré-requisitos. Não preenchidos os pré-requisitos, esse prédio já não é eletivo para certificação. Nem adianta eleger os outros critérios Não, ali. não, não. Então, isso é. E assim, o que hoje é pré-requisito, né, Alexandre? A gente não vai certificar o feijão com arroz, né? Precisa de empenho, né? Tanto projetual quanto construtivo, para que realmente a gente coloque um elemento arquitetônico de qualidade nesse entorno, O né? não certificar, não eleger o feijão com arroz é uma maneira de filtrar, Duda, para que a gente não caia num greenwash, por exemplo? Ah, com certeza. Com certeza, não adianta. Esse é uma, esse é uma, essa é uma questão que a certificação ela resolveria, né? Então, ser certificável, às vezes, aos olhos dos profissionais que atuam na área, não necessariamente é um edifício verde aos olhos do usuário, né? E porque, claro, a gente ainda está caminhando numa direção de educar ainda, né, toda a população humana em relação a essa necessidade, né, de comportamento. Que, aliás, a gente cai, né, naquela questão que a gente já falou no episódio anterior, que mesmo sendo greenwash, né, ele ainda tem um mérito de culturalmente preparar gerações para que sejam adotadas práticas saudáveis de verdadeira sustentabilidade, embora eles não sejam, mas em termos de vitrine, e aí a gente entra numa outra discussão, eles estão mostrando que para uma grande massa talvez que o caminho é esse, mas daí já esse pensamento já não cabe dentro de uma certificação, né? Não, Já não há zero consideração em relação a isso, né? zero consideração, porque embora certificar um edifício seja trabalhoso, é também muito técnico, né? Então, é necessário reunir, vamos chamar de provas do cumprimento daqueles critérios, né? Então, e muitas vezes essas provas são ensaios laboratoriais, são outras certificações de terceiras partes, né? No caso de produtos, por exemplo, da escolha de produtos, a gente precisa que dentro de todo o memorial descritivo, dependendo do grau de certificação que se deseja, até 80% dos materiais vindo de empresas que tenham a sua produção certificada, né? Então, assim, o escopo documental é bem grande e é bastante robusto. A gente precisa provar para o órgão que está sendo cumprido aquele número de critérios, né? Então não é assim, não é uma barbada, mas é alguma coisa, é factível, assim, é muito tranquilo de se fazer. Qual é a projeção que a gente pode fazer, Duda, de hoje para frente, da importância da certificação para o mercado imobiliário? Hoje ela tem muito provavelmente um nicho específico de pessoas que valorizam, que diferenciam a construção certificada ou não, mas pela tua experiência, o que tu vê assim num futuro, algo que vai se tornar tão popular que seja
deixe de ser uma exigência para ser algo comum, as pessoas se preocuparem com isso. Tu Estamos sabe, falando né? da Disney, né? Sim, tu sabe, eu sou super otimista, né? Assim, isso é um sonho. É engraçado porque, como eu te falei, assim, desde 2008 eu me dedico a esse estudo e eu trabalho com essa e eu já trabalhei em muito mais certificações de edificações, estudos de certificações de edificações fora do Brasil do que no Brasil. Então, eu posso te dizer que é realmente difícil educar as pessoas para isso. Mas eu sou muito otimista e eu vejo assim um empenho do mercado claro que as empresas maiores, elas têm primeiro elas são formadoras de opinião, e isso já é ótimo, né? Então elas têm uma capacidade de abarcar esse custo com muito mais fácil para elas, né? Só que elas vão criando cultura. Então eu acho isso ótimo. Então eu acredito, Alexandre, que num futuro próximo vai ser uma condição, e principalmente quando a gente começar a sofrer mais frequentemente com os impactos das mudanças climáticas. Aí a gente vai ver o quantos edifícios resilientes, né, são capazes de passar por esses eventos climáticos incólumes em relação aos outros edifícios, né? Então isso vai ser cada vez mais valorizado. Números eu não saberia te dizer, não me atreveria a dizer. Eu posso te dizer o que eu gostaria, né? Porque eu acho que o ideal seria que sim, todos os edifícios fossem. Mas se nós formarmos arquitetos conscientes dessa responsabilidade, novas gerações de arquitetos toda preparada para passar, para entregar um projeto dessa qualidade, eu já acho assim maravilhoso. Então o meu otimismo passa muito por isso, por eu acreditar que os profissionais que estão produzindo nesse mercado têm essa força. Acho que vai também muito da questão da educação do profissional, né? Desde a sua formação, início de formação, né? Lá no comecinho, na faculdade, entender esses conceitos e a dinâmica do próprio mercado também, do consumidor, né? Que a gente vê que teve alguns avanços, ainda não está no ideal, lógico, mas também tem muitos consumidores que já estão atentos a todas essas questões de economia, de sustentabilidade, de práticas saudáveis dentro da edificação. Então é um processo histórico, às vezes demora, né? A gente sabe que a história não é o nosso tempo do relógio, Não. mas evidentemente alguém tem que fazer para que a mudança aconteça, né? Tem uma história muito interessante de um empresário indiano em Delhi que foi diagnosticado com uma crise alérgica muito forte e a indicação médica é que ele deixasse Delhi, e que se ele seguisse com o negócio dele, que ele levasse o negócio dele para esse outro lugar que ele deveria habitar com uma qualidade de ar melhor. E ele, inconformado com isso, apaixonado pelo lugar que ele mora, ele resolveu estudar o que ele poderia fazer. Isso a gente está falando de, sei lá, 30 anos atrás, tá? O que ele poderia fazer para qualificar o ambiente dele, para ele produzir a qualidade de ar de que ele necessitaria para permanecer nesse lugar, né? Então ele encontra propriedades em 3 diferentes tipos de vegetação adaptada para o ambiente interno. Ele adota assim uma quantidade enorme, agora eu não me lembro exatamente quanto, mas se não me engano são 4 mudas por usuário no edifício da empresa dele, e ele realmente melhora a qualidade respiratória dele. Assim, os médicos resolvem deixá-lo permanecer na cidade em função de que ele realmente conseguiu conquistar isso. E aquilo serviu de inspiração para muita gente. Ele é um grande empresário na cidade, e aquilo realmente inspirou muitas pessoas. Então eu acho que a gente precisa bastante disso. Hoje eu vejo que nós vivemos praticamente uma crise
uma crise existencial planetária, né, Alexandre? Então a gente está passando por esse momento de olhar para fora e pensar, meu Deus, o mundo está super poluído, né? O ar está poluído, a gente já destruiu mais do que a gente deveria, né? Então é o momento da gente pensar em como reverter ou como frear isso, né? É agora, né? Então eu acho isso já é motivo bastante para a gente acreditar que os edifícios sustentáveis vão ser cada vez mais comuns. Muito bem, estamos indo para o final Não acredito. Como tu não acredita? Passou muito rápido. Ela não chegou nem na metade da cola dela ali. Meu pai do céu, mas é isso aí, né? 50 minutos de programa, Duda. E aí, considerações finais, minha querida? É isso, eu sou uma defensora de toda a pesquisa por materiais novos, por novas tecnologias e para que todos os arquitetos realmente possam ter acesso às cartilhas de certificação, porque através das cartilhas a gente já consegue entregar um projeto com essa qualidade, que seja certificável e não necessariamente certificado. Então, eu acho que se nós conseguirmos isso a curto prazo, já é maravilhoso. Muito bem, essa foi Duda, a otimista Cooper, a paladina das edificações sustentáveis, em mais uma edição do Bem-Estar em Construção. Agradecendo aos nossos patrocinadores masters aqui da plataforma Escala Humana e da Rádio Arquitetura, os nossos queridos amigos da Macrovision, também Simoneto, Grupo do Arte, e o pessoal lá que está chegando agora, né, na Rádio Arquitetura da Quitemove Prime. Muitíssimo obrigado a você também que nos acompanhou até agora. Fique à vontade para acompanhar aqui toda a nossa programação aqui na nossa plataforma. Se inscreva no nosso canal, ative as notificações, compartilhe esse conteúdo, faça seu comentário e eu te espero na próxima edição aqui do Bem-Estar em Construção com a nossa querida arquiteta Duda Cooper. Para você um super abraço, meu querido Arquituber, e até lá!